Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal 14, e dessa vez nós vamos falar sobre o tema Mega Sena, o que ninguém te conta. E vou tentar responder essas perguntas. Você acredita que ganhará um dia? Você acredita em números mágicos? Você acredita em fórmulas mágicas? Você faz apenas a aposta mínima? Você sabe por que alguns ganham? Você acredita em probabilidades? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. A gente vai tentar esclarecer esses pontos aí para você. E claro, no final nós lhe mostramos algumas estatísticas e alguns dados de probabilidade para que você realmente tenha alguma chance de ganhar na Mega Sena. E aí nós vamos responder a todas essas perguntas. Vamos começar mostrando que o maior ganhador da Mega Sena é o governo. Veja por quê. Do total arrecadado, apenas 43,35% é destinado ao pagamento de prêmios. Os outros 56,65% ficam para o governo a título de diversas contribuições que deveriam ser bancadas com os nossos impostos que já pagamos normalmente. Tudo bem que nesses 56,65% aqui tem a comissão das lotéricas, tem a parte que cuida da organização dos jogos, mas boa parte disso aqui, ou a maioria desse percentual, é usado em programas sociais. Não que eu seja contra programas sociais, mas o governo fazer um jogo onde você joga na expectativa de ganhar algum dinheiro. E dali você tira um percentual altíssimo desse para programas sociais, quando os programas sociais já são previstos, já deveriam ser previstos nos orçamentos do governo, e o dinheiro para isso são os dinheiros dos impostos arrecadados. Então não deveria, num jogo, você ainda tirar um percentual tão alto para fazer alguns benefícios que seria de responsabilidade do governo. E depois dessa mordida, os 43,35% se transformam em novos 100% que são distribuídos da seguinte forma. Ou seja, tirado isso aqui, fica um valor, que agora vai ser o meu valor que eu vou distribuir em prêmios. Então, esses 43,35% que sobra, eles são distribuídos assim. 35% desse valor são rateados para os acertadores da Sena, é quem acerta as 6 dezenas. 19% desses valores são rateados para os acertadores da quina, que é o acerto de 5 dezenas. 19% são rateados para os acertadores da quadra, que é o acerto de 4 dezenas. 22% acumulam para os concursos de final 0 e 5, e 5% acumula para a mega da virada. Então, se você somar esses percentuais aqui, isso tudo aí totaliza 100%. E se não bastasse isso, você só ter 43,35% do que é jogado, você ainda paga 30% de imposto de renda. Só que o valor anunciado não é exatamente o que você ganhou. Isso é uma esperteza da Caixa. Porque se ela dissesse, por exemplo, que você ganhou 100 mil reais e na hora que você fosse receber, você só recebesse 70 mil, o que é que ela faz? Ela já desconta o imposto de renda na fonte, e aí quando você ganha um prêmio de 100 mil reais, ela publica que você ganhou 70 mil reais, porque os 30% do imposto de renda já foram descontados. E aí não cria aquele impacto de você dizer, poxa, eu ganhei 100 mil e ainda vou pagar 30% de imposto de renda, só vou receber 70%. Então o que é que eles fazem? Eles publicam apenas o valor líquido. Ali já está descontado o imposto de renda. Ou seja, além de tudo isso que você pagou de imposto aqui, você, quando ganha o prêmio, ainda vai pagar mais 30% de imposto de renda. E uns outros detalhes que a gente pode tirar daqui é o seguinte: a dificuldade de ganhar uma quina é grande, né? A da Mega Sena nem se fala, né? Da Sena que eu vou falar. Mas como o percentual é muito menor, por isso que os prêmios da quina, eles têm mais ganhadores, porque a probabilidade de ganhar é maior, então tem mais ganhadores, e por consequência, por ter mais ganhadores, e pelo fato do percentual também ser menor, os prêmios são bem menores do que os prêmios da Sena. E menos ainda a quadra, né? Porque a quadra, a probabilidade de ganhar aumenta, então tem muito mais ganhadores, e como o percentual também é pequeno, que é 19%,
Então, o preço da quadra é insignificante. É até meio frustrante, né? Você jogar esperando ganhar 40 milhões ou mais e de repente você ganha 500, 600 reais. Mas é a realidade, né? Isso aqui é probabilidade, é matemática e ele já destina um percentual menor. Isso para atrair mais jogadores, né? Eu particularmente acho que poderia ser mais interessante aumentar o percentual, diminuir um pouco o prêmio da Mega Sena, da Sena mesmo, e pagar um pouquinho mais nesses valores aqui, motivava mais as pessoas a jogarem. Mas essa é a política que a Caixa adota, paciência, né? Vamos prosseguir. Aqui eu vou mostrar como jogar e como receber, se você ganhar, claro. Na Mega Sena você pode jogar de 6 a 15 dezenas, você é premiado com 6 acertos, 5 ou 4, como a gente viu. 6 é a Sena, 5 é a quina e 4 é a quadra. Os sorteios ocorrem às quartas e sábados. Às vezes, porém, existe semanas que tem 3 sorteios. Isso é para dar um ajuste em datas. Às vezes você tem a Mega da Virada, às vezes você tem aquele prêmio, o prêmio que termina em 0 e o prêmio que termina em 5. De vez em quando, para ajustar isso aí, eles acabam botando 3 sorteios por semana. Mas o normal são 2 sorteios que ocorrem às quartas-feiras e aos sábados. E lógico que a partir das 21 horas por aí você já tem o resultado. Mas o certo mesmo é você pegar na quinta de manhã e no domingo. E a aposta mínima de 6 dezenas, ela custa, hoje em julho de 2020, ela custa R$ 4,50. Você pode ainda jogar com a surpresinha. Se você não está inspirado, não tem números para escolher, você pega o volante e marca lá, que tem lá o nome surpresinha, e diz quantas dezenas você quer jogar, e aí a máquina escolhe os números para você. Você também pode jogar teimosinha. Teimosinha é você fazer um jogo, escolhe as dezenas, e marca lá se você quer que aquele jogo se repita por 2 concursos, por 4 concursos ou por 8 concursos. Se você costuma jogar o mesmo jogo, como acontece com algumas pessoas, faz um jogo e fica o tempo todo segurando aquele jogo. Essa é uma opção boa. Você faz o seu jogo, já que você sabe que vai repetir na próxima semana, joga logo 8 concursos, né? Porque você só vai jogar a cada 2 semanas, pelo menos. É claro que para jogar assim, você tem que ter o dinheiro naquele momento, né? Para jogar os 8 concursos. Mas é uma vantagem. E em relação ao pagamento de prêmio, temos o seguinte: prêmio de até R$ 1.332,78 líquidos, que corresponde a R$ 1.903,98 bruto, né? Porque aqui já foram descontados 30%, como eu falei, do imposto de renda. Esses prêmios aqui, eles podem ser pagos nas lotéricas. Não é que só deve ser pago na lotérica, eles podem ser pagos na lotérica. E é conveniente, né? Você tem mais possibilidades do que você ir para a Caixa Econômica enfrentar uma fila para receber esse dinheiro. E acima desse valor, só nas agências da Caixa. O pagamento na Caixa só é realizado 2 dias após a apresentação do bilhete. Quando você ganha, você vai lá, apresenta o bilhete, preenche lá um formulário. 2 dias depois é que o dinheiro vai estar disponível para você. E em relação aos prêmios que se acumulam, cada um se acumula na sua respectiva faixa. Por exemplo, se a Mega Sena não sai, se a Sena, né, que a gente chama Mega Sena, se ela não é sorteada, ou seja, se ninguém ganha com 6 dezenas, esse prêmio acumula para o próximo teste. E é por isso que às vezes o teste chega a valores enormes, né, porque acumula muito, porque realmente é muito difícil acertar as 6 dezenas. Se acumular na quina, também esse valor vai para o próximo concurso acumulado na quina, na faixa da quina. E a mesma coisa para a quadra. Só que eu não lembro até hoje de ter visto a quina acumular. Né? Só a Sena acumula. Porque realmente é mais, a probabilidade de ganhar é maior e dificilmente acontece de alguém deixar de ganhar a quina. Você ainda tem uma modalidade, que é a modalidade de jogos online. Você pode também fazer seus jogos pela internet, de onde você estiver, sem precisar enfrentar as filas das casas lotéricas, principalmente em dia de pagamento de benefícios. Mas para isso é preciso preencher alguns requisitos. Né? Primeiro você tem que fazer um cadastro, né? E preenche com todos os seus dados lá, telefone, endereço, CPF,
Você precisa ter um cartão de crédito, porque o jogo online você só paga através de cartão de crédito, que você faz pela internet. Só que o cartão pode ser de um terceiro, pode ser de um irmão, pode ser do pai, pode ser da mãe, não tem problema. Você precisa ter um e-mail para confirmação do cadastro. O preenchimento do cadastro, ele é intuitivo, ele é fácil. Quando você abre, ele mostra lá os campos que você tem que preencher. E aí na frente eu mostro um tutorialzinho aí, onde rapidamente eu mostro como preencher, como fazer esse cadastro. Você encontra essa opção no final da página, onde aparecem todas as modalidades de jogos. Quando você, ou seja, lá na caixa, quando você abre aquela página da caixa, se você passar por todos aqueles jogos, lá no final da página você vai ter lá jogos online. Você pode jogar, não é só a Mega Sena, não é só a Mega Sena não. Qualquer concurso você pode fazer esse jogo online. E a seguir eu vou fazer um tutorialzinho aqui rápido, coisa de talvez 1 minuto ou 2, mostrando como você fazer o seu cadastro para jogar online. Adianto, porém, que você tem que ter cuidado. Eu fiz um jogo, até para poder pegar informações para botar aqui, eu fiz um jogo online. Né? Primeira coisa que no caso da Mega Sena, você tem que jogar no mínimo R$ 30. Como o jogo mais barato da Mega Sena é 4,50, você não pode jogar 6 dezenas. Teria que jogar pelo menos 7, que custa R$ 31,50 para você jogar online. Eu fiz um jogo desse e na hora que eu fiz o jogo eu não copiei exatamente as dezenas. Eu fiz mais para testar, até para pegar mais informações para colocar nesse vídeo. E acabei que não copiei as dezenas e depois não consegui encontrar essas dezenas. Eu ainda vou pesquisar. Porque, ou seja, ele não dá eu não tive recibo. Mas acredito que se você anotar suas dezenas, jogar e ganhar, você indo na caixa, você tem o comprovante, né? Por exemplo, saiu no meu cartão, o pagamento saiu lá no cartão, então confirma que o seu jogo foi feito. E uma outra coisa é você, quando fizer o jogo, que ele disser que o jogo foi feito, você talvez tirar uma foto da tela do seu computador, tirar um print para provar que você realmente jogou. Mas acredito que seja seguro. Eu acho que foi alguma coisinha aí que eu dei bobeira e acabei não conseguindo baixar o meu jogo. Mas é outra opção que você tem. É bom porque aí você evita de pegar as filas das casas lotéricas. Bom, pessoal, então vamos mostrar como você fazer o seu cadastro online. É claro que aqui eu não vou poder fazer o cadastro completo, porque como eu já estou cadastrado, ele não vai me dar a opção de eu fazer o cadastro. Mas eu vou mostrar o formulário do cadastro já preenchido e vou mostrar a você como fazer o jogo. Você começa digitando aqui Loterias da Caixa, quando você bota isso aqui ele já aparece. Clica aqui em Loterias da Caixa. Observe que aparecem várias opções aqui, mas você tem que clicar nessa opção aqui. Ó. Veja, loterias .caixa.gov.br. É essa opção que você deve clicar. Clicando aí você entra no site da Caixa e aí ele já aparece na tela dos jogos. Você vai descendo aqui, passando por todas as opções de jogos que a Caixa tem. E lá no final você vai ter loterias online. E aqui ele tem clique e aposte. Você clica aqui, veja aqui que como eu já estou. Ele dá também uns combos de apostas prontas para você fazer, se você quiser. Então veja, como eu já estou cadastrado, ele não me dá a opção de fazer o cadastro. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou na minha conta e vou mostrar a vocês o formulário. Já que eu não posso, vou fazer como se eu fosse alterar a minha conta. Então eu vou aqui em minha conta, então aqui ele abre as opções. Tem aqui a aposte já, mas eu vou fazer o seguinte, como eu não vou poder fazer o cadastro, porque eu já estou cadastrado, eu vou clicar em minha conta como se eu fosse alterar, só para vocês verem os campos que vocês precisam preencher. Alterar cadastro, vou clicar aqui em alterar cadastro, ele me mostra aqui as opções de alterar o cadastro. Na verdade eu não vou alterar o cadastro, mas só mostrar para vocês o que é que eles pedem. Eles pedem nome, sexo, celular, opcional, eu não coloquei, pedem o CEP, a unidade da federação, a cidade, o e-mail, mostra aqui o limite de aposta, valor máximo, valor mínimo, e você também pode solicitar um limite acima disso aqui. E aqui ele dá a opção de você alterar o login da Caixa. Quando você faz isso aqui como já está pronto, mas se você for fazer o seu cadastro, quando você preenche esses dados, ele manda um link lá para o seu e-mail. Ele manda que você vá lá no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou,
Ele pede um e-mail aqui, aí você vai lá no seu e-mail e confirma o cadastro. Depois de confirmado o cadastro, aí você pode voltar aqui e fazer sua aposta. Você já está cadastrado e aí você pode voltar. Como eu não vou alterar nada, eu vou cancelar a alteração do cadastro. E venho para aqui. Aí uma vez cadastrado, você vem aqui na opção, que eu já entrei, lembre-se que eu lá atrás eu já entrei em Mega Sena. Então isso aqui são, mas ele dá uns combos aqui, né, prontos que você pode jogar também. Tá, alguns combos prontos aqui. Aí ele bota aqui essa opção, aposte já, Mega Sena, ele dá o número do concurso, as datas, os valores, o valor mínimo que você pode apostar que é R$30, e dá a opção aqui de você preencher a sua aposta. Por exemplo, você vai marcando aqui, ele vai ficando marcado. Você teria que jogar no mínimo. Ele, por alguma razão, ele não está aceitando um certo número aqui, eu não sei por quê, mas não tem problema. Depois que você escolhe, tem que ser no mínimo 7 números. Claro que não é na sequência, eu estou mostrando aqui. Você vai escolher o jogo que você, as dezenas que você escolheu. Quando você escolher 7 dezenas ou mais, é no mínimo 7, porque para dar maior do que 30, porque 7 dezenas dá 31,50. Como o valor mínimo é 30, você teria que jogar no mínimo 7 dezenas. Aí quando você faz isso, então ele vai te dar, ele tem as opções também de surpresinha, de teimosinha, que você pode fazer aqui, o valor mínimo da aposta. Quando você faz isso, ele vai dar a opção de você ir para o pagamento. Ele aqui não está me dando a opção de ir para o pagamento, porque por alguma razão ele não deixou colocar o sétimo número aqui. Mas o caminho é esse aqui. Quando você fizer isso, ele dá a opção de você ir para o pagamento. Quando você clica aqui, vai abrir as opções de você preencher o cartão e completar o seu jogo. Pronto, basicamente é isso, não tem segredo. É bastante simples e evita que você pegue aquelas filas da casa lotérica. Você pode jogar de casa, faz seu jogo e joga tudo aqui. Não é só com a Mega Sena não, estou dando um exemplo aqui da Mega Sena, mas você pode fazer qualquer jogo dessa forma sem problema nenhum. Bom, e era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês sobre a forma de você jogar o seu jogo online, para evitar que você tenha que pegar fila e você faz seu jogo de casa sem problema nenhum. Bom, agora vamos falar sobre suas chances de ganhar na Mega Sena com um jogo de apenas 6 dezenas. Vamos primeiro considerar um jogo de cara ou coroa, com uma moeda. A chance aqui é 50% para cara e 50% para coroa. Vamos explicar. É que você, na Mega Sena, você tem 60 dezenas e você faz um jogo de 6 dezenas. Então você tem que jogar 6 dezenas dentre aquelas 50, aquelas 60, vai haver um sorteio, 6 números serão sorteados e você só ganha se você acertar aqueles 6 números. E eu vou mostrar adiante qual é a dificuldade. No caso aqui, eu pego um exemplo mais simples possível, que é um exemplo que é usado em probabilidade, quando se vai falar em probabilidade, que é esse aqui. Se você pegar uma moeda e jogar para cima e apostar com outra pessoa, é 50% de chance. Se você escolher cara, naturalmente o outro vai ficar com coroa, e vice-versa. Mas se você jogar essa moeda para cima e ela cair, ela só tem duas possibilidades. Ou ela dá cara ou ela dá coroa. Pronto, é uma probabilidade simples. É uma chance em duas. Uma chance em duas. Agora, é possível que você faça isso e ela dê cara ou coroa 2 ou 3 vezes seguidas. Mas o normal, ou pelo menos dentro da probabilidade, essas chances deveriam ser iguais. Cada vez que você jogasse, uma vez dava cara, outra vez dava coroa. Mas não é bem assim. Essa probabilidade ela se confirma ao longo de uma série de testes. Quando você fizer isso, sei lá, 100 vezes, você vai ver que está praticamente equilibrado. O número de vezes que aconteceu a moeda cair no lado da cara é praticamente igual às vezes que ela caiu do lado da coroa. Mas não quer dizer que não vai sair cara 2 ou 3 vezes seguido e coroa 2 ou 3 vezes seguido. Então é assim que a probabilidade funciona. Ela não é uma coisa exata, não, é isso, não, é uma probabilidade, o nome já está dizendo. Quando você pegar uma amostra grande, você vai ver que essa tendência, ela existe, de haver a igualdade. Mas para você não achar que, olha, se dessa vez saíram esses números aqui, no caso do jogo, da próxima vez ele não sai mais. Pode ser que sim, pode ser que não. Então essa é uma realidade. E para fazer logo uma comparação, mais adiante eu vou dar mais detalhes disso aqui, que eu vou mostrar depois, mas eu vou adiantar aqui o seguinte. A sua chance de acertar
as 6 dezenas com o jogo mínimo de 6 apostas é de 1 em 50 milhões. Presta atenção. Aqui era de uma chance em 2 no Caro Coroa. Aqui é uma chance em 50 milhões. Depois eu vou dar mais detalhes disso. Mas vamos ver o seguinte dado. Considerando que temos 2 sorteios por semana e que o ano tem 52 semanas, podemos arredondar isso para 100 sorteios por ano. Dá mais, dá uns 104, 105, mas só para a gente ficar com o número fechado, vai ficar mais fácil da gente fazer uns cálculos, vamos admitir que é um número bem próximo, que a gente consegue ter 100 sorteios por ano da Mega Sena. Como a chance de você ganhar é 1 em 50 milhões, significa dizer que, segundo a probabilidade, quais são as suas chances, em quanto tempo você ganharia, com certeza, você ganharia na Mega Sena. Então é só pegar o número de combinações possíveis, né, de 6 dezenas, no universo de 60 números, que são aproximadamente 50 milhões de possibilidades. Se você dividir isso por 100, que é o número de sorteio que ocorre por ano, número de sorteios que ocorre por ano, você vai ter exatamente 500 anos. Ou seja, o que a probabilidade, a matemática te garante, é que você fazendo um jogo desse, de 6 dezenas, e repetindo ele sempre, você com certeza, em 500 anos, você ganhará. Pode até ganhar na primeira vez que você joga. É impossível? Não, não é impossível. Agora, probabilisticamente, a garantia é essa daí. Acertar essas 6 dezenas que você escolheu, para você ver o grau de dificuldade. Vamos fazer mais alguns comentários sobre isso. Aí daí vem a pergunta, você acredita que ganhará um dia na Mega Sena? Ora, baseado nisso aqui que eu mostrei, a minha resposta é simples e direta. Você nunca ganhará na loteria. Aí você pode perguntar, mas alguns ganham. É verdade. No teste 2279, que passou, teve um ganhador. Ele ganhou 43 milhões de reais. Só que a gente não sabe quantas dezenas ele jogou, que tipo de jogo ele fez. Mas ele ganhou. Pode ser até que tenha sido uma pessoa que jogou um jogo simples de 6 dezenas e ganhou. Só que nós não temos essa certeza. E eu acho pouco provável que seja um jogo simples que ganhe, ou que todos esses prêmios sejam jogos simples. Quando o cara diz um ganhador, é porque o cara que joga muitos cartões e joga o máximo de número que pode, quando ele sozinho que joga, a lotérica vai informar que foi um ganhador só. Isso não quer dizer que foi um ganhador com jogo de 6 dezenas. Um cartãozinho só de 6 dezenas. Ele só está dizendo que foi um ganhador só. Ele não diz que aquela aposta foi uma aposta de 6 dezenas. Acontece uma aposta simples assim, ganhar, mas é raro. E às vezes é combinação que a pessoa faz. Às vezes o cara faz uma certa combinação lá, joga 1000 cartões e um deles é sorteado. Para a lotérica não importa, ela não sabe quantos cartões você jogou, ela vai dizer que foi um ganhador. Então, eu confesso que, na prática, eu não acredito que se ganha na Mega Sena com um jogo de 6 dezenas. E por isso eu não jogo a Mega Sena de 6 dezenas. Se eu tenho um dinheirinho a mais e posso jogar um pouquinho mais, eu até jogo. Mas para jogar 6 dezenas eu não jogo, porque eu considero que na prática isso é impossível. É impossível se ganhar. Então não adianta ilusão, não adianta você imaginar, sonhar. Aliás, sonhar todo mundo tem o direito. Mas não jogue com esse pensamento que você dificilmente ganhará. E tem alguns absurdos que acontecem por aí, são pessoas que colocam na internet esquemas e números mágicos, informando que ele descobriu um esquema mágico, quais são os números que vão ser sorteados, pelo menos ali dentro de 10 números é garantido que a Mega Sena sai ali e tal. E ainda existe o maior absurdo ainda, que é tem uns caras que aparecem por aí dizendo que teve um segredo que um amigo do pai dele, um amigo do avô dele deixou, e que o cara já estava perto de morrer, aí passou para ele, e coisa do tipo. Mas na verdade o cara está querendo vender um e-book, e aí ele faz essa propaganda toda, você se anima, compra ele, vai dar o segredo para você, e às vezes é uma balela,
No máximo ele bota uma combinaçãozinha lá, que não quer dizer nada. Em cima de 50 milhões, você fazer uma combinação jogando 50 cartões, 100 cartões, qual é a diferença que isso faz? Mas o cara bota lá. Então isso é pura ilusão, isso não existe. Aí eu vou mostrar por quê, depois vou mostrar aí como é que o jogo é feito, como é que é sorteado, para vocês verem que não é assim. Portanto, não existe nada disso. E eu vou mostrar dados adiante de como os sorteios são realizados, para você ver que é impossível existir esses segredos e fórmulas para ganhar em qualquer loteria. Não é só na Mega Sena. Essas coisas aparecem em qualquer loteria. E aqui tem uma resposta para as outras duas perguntas. Você acredita em números mágicos? Você acredita em fórmulas mágicas? Se você acredita, deixe de acreditar. Isso não existe. O que existe é matemática, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você tem dinheiro, se você pode jogar um pouquinho mais, você tem chance. Se você joga 6 dezenas, você joga para sonhar. Eu costumo dizer que quando aqueles jogos que você joga no final de semana, que o sorteio só ocorre no domingo, sei lá, ou na segunda, então você se sente rico. Ou então você faz um jogo na sexta-feira, você dorme rico e acorda pobre, porque você fica sonhando com um monte de coisas, só que isso é matemática. A gente vai ver que a coisa a realidade é outra, a realidade é nua e crua. Não existe facilidade em jogos. Não é à toa que esses jogos são chamados jogos de azar e não jogos de sorte. Podia ser chamado de jogos de sorte, né? Porque é preciso muita sorte para você ganhar num jogo desse, principalmente na Mega Sena, que é o jogo mais difícil que nós temos. Para mim, o melhor argumento para isso é o seguinte: se essas pessoas tivessem esses segredos, por que estariam vendendo tão barato através de um e-book? Não seria muito mais lógico eles mesmos fazerem seus próprios jogos e assim eles ganhariam muito dinheiro? Não seria bondade demais dessas pessoas ter um segredo desse que poderia deixá-los milionários, deixá-los bilionários, e de repente eles estão vendendo aí por R$ 20, por R$ 30, que é possivelmente o preço de um e-book que eles vendem por aí? Então são essas coisas que nós devemos estar atentos e saber que essas promessas são promessas falsas. Bom, aí vou responder aquela outra pergunta. E você sabe por que algumas pessoas ganham? Porque eu disse ali que eu considero que jogar 6 dezenas é impossível, na prática é impossível você ganhar. Ah, mas alguns ganham, é verdade. Alguns ganham. E você sabe por que alguns ganham? Eu também não sei, mas eu tenho convicção que esses ganhadores não jogam apenas cartões de 6 dezenas, que é a aposta mínima. Isso, porém, não quer dizer que uma ou outra aposta não seja premiada. Mas convenhamos, será uma tremenda de uma coincidência, ou mesmo um milagre, para quem acredita em milagre, né? Você com um jogo de 6 dezenas, com uma chance em 50 milhões de você acertar. Uma coisa é certa, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. E tem muita gente por aí que investe em jogos, mas jogam muito dinheiro e de forma organizada e controlada. Adiante mostrarei que pode-se fazer bons jogos com boas chances de premiação, mas é preciso investir um bom dinheiro. E aí você pergunta, bom, mas tem muita gente com tanto dinheiro assim? Na verdade tem. Na verdade tem muita gente com dinheiro. Não são muitas, né? Mas tem. E existem verdadeiras empresas que elas jogam em cima da matemática e ganham. O cara perde, joga 100 mil, 200 mil, ele perde aqui, mas quando ele ganha uma bolada de 40 e poucos milhões. Então isso é um investimento que ele está fazendo. Tem empresa que faz isso, faz e ganha. Mas joga em cima de lógica, joga em cima da matemática e não em cima dessas baboseiras que o pessoal coloca por aí. Vou ler isso aqui e fazer mais um comentário. Quantas apostas são feitas em cada concurso da Mega Sena? Apenas a Mega, não estou falando dos outros jogos não, porque tem gente que joga na Mega Sena, na Loto Fácil, todo tipo de jogo que o pessoal joga. O que é que eu fiz? Eu tomei como base o concurso do 2279 e avaliei lá, fiz umas contas e foram arrecadados 115 milhões de reais. Eu tomei como base os 48 milhões pagos em prêmios, né? Já que 48 milhões de prêmios equivale a 35% do total arrecadado. Isso é uma regra de 3, na verdade. Se os 48 milhões corresponde a 35%, os outros 65% correspondem a 115 milhões. Bom, e se dividirmos esses 115 milhões
por R$ 4,5, que é o preço de cada aposta, uma aposta de 6 dezenas, significa que foram feitos 25 milhões de apostas só na Mega Sena. É claro que alguns jogam mais de 6 dezenas, mas não são muitos. O que importa é o número total de apostas. Então veja que de 25 milhões de jogos feitos, há apenas um ganhador com 6 acertos. Ocorreu na semana passada no teste 2279. E como eu, no momento que estou fazendo esse vídeo, eu já sei o resultado do teste 2280 ou 2280, dessa vez ninguém acertou a Sena, para você ver como é difícil. Então, na semana passada, um só ganhador ganhou 43 milhões. Essa semana ninguém ganhou. E ainda há casos que vocês conhecem, que às vezes passam vários concursos sem ninguém acertar a Sena, sem acertar as 6 dezenas. É difícil? É muito difícil. Então, ficar com a ilusão que tem um cara ali que sabe um esquema mágico, outro tem os números mágicos, outro está baseado em tal número, e outras coisas mais. Isso aí tudo é ilusão. Isso não existe. O que existe é matemática e eu vou mostrar. E então, você poderia perguntar, e aí, devo deixar de jogar? De forma simples e direta eu responderei, se é para jogar um cartão de apenas 6 dezenas, é melhor não jogar. Outra recomendação é não acreditar em esquemas ou números mágicos. Esses que oferecem esses esquemas são apenas vendedores de ilusão. Então não é por aí que você vai ganhar na Mega Sena. Outra pergunta que pode ser feita, quer dizer que todos que oferecem esses esquemas na internet são vendedores de ilusão? Não necessariamente. Alguns oferecem esquemas baseados em combinações e probabilidades, mas omitem um dado importante. Intencionalmente ou não, não sei se ele faz isso intencionalmente ou não. Mas esses caras que fazem esses esquemas, eles conhecem de matemática. Não é à toa. Às vezes eles contratam até um matemático para fazer umas combinações para venderem, para jogarem. Mas ele omite alguma informação muito importante, que são as chances que você tem de ganhar com essas combinações oferecidas. Ou seja, no final das contas, acaba tendo o mesmo efeito. Ou seja, é difícil. O cara não diz que aquilo é milagroso, mas diz que você tem boa chance de ganhar na Mega Sena com aquela combinação que ele está lhe oferecendo, que ele está lhe vendendo, mas não diz que chance é essa. Vamos supor que a probabilidade é de 1 em 50 milhões, ele faz uma combinação, joga vários cartões e cai para 20 milhões. E daí? 50 milhões, 20 milhões, chega a facilitar a minha vida? Ainda é muita coisa. Mas o cara não disse. Se o cara disser só, a tua chance agora, ela aumenta. A probabilidade que era de 50, uma chance em 50 milhões, agora passou a ser uma chance em 20 milhões. Então, se ele diz isso, assusta muita gente, porque 20 milhões ainda é muita coisa. Mas o problema desses esquemas é que eles não dizem. Eles oferecem os esquemas, dizem que é vantajoso, mas não diz a probabilidade que você tem. Então, vamos para a próxima pergunta. Você acredita em probabilidades? Bom, quem é matemático deve acreditar. Quem é dessa área, né? Matemático, engenheiro, né? O pessoal que estuda ou estudou matemática. Essas pessoas acreditam. Mas sabe que a pessoa tem que ter os pés no chão. Probabilidade lhe dá as possibilidades, mas não é vai acontecer amanhã. Agora aqui, independente da sua resposta, é o único caminho que existe para você ter uma chance, uma boa chance de ganhar na loteria, é usar a probabilidade. Esse esquema fantasioso, esqueçam. Você não vai ganhar nada nunca com aquilo ali. Ali é só, como eu disse, venda de ilusão. Você não vai ganhar com aquilo. Agora, para você ganhar, você precisa investir um pouco mais. Não é com R$ 4,50 que você vai aumentar suas chances de ganhar, ou com R$ 31,50, que é você jogar 7 dezenas, já melhora, mas não é por aí. Você tem que fazer um jogo bom. Mas para isso, se você não tem um dinheiro, e é provável que não tenha para estar jogando 2 vezes por semana um valor alto, o que se pode fazer? Fazer grupos, fazer bolão. E aí sim você pode fazer jogos mais caros, porém com chances reais de ganhar algum prêmio. Não quer dizer que você fazer esses bolões, você vai ganhar a cena. Mas se você ganhar a quina ou a quadra, já é alguma coisa. E eu vou mostrar mais na frente que existem umas possibilidades que você, mesmo acertando a quina, você ganha um bom dinheiro, e mesmo acertando a quadra, você também ganha um dinheiro razoável. Então, se você junta um número de amigos, faz um bolão e joga um jogo caro, é muito mais interessante.
Agora, tem que estar preparado para fazer esse jogo, cara, por um tempo, repeti-lo por um tempo bom. E se não quiser repetir, pode ser até um jogo diferente, mas fica tentando. Porque na hora que você ganhar, até mesmo um prêmio, uma quina que você acertar, você vai praticamente tirar todo o seu prejuízo que você teve jogando. Agora, o bolão que eu estou falando aqui é um bolão particular, de pessoas, de amigos, e não aquele bolão da Caixa. A Caixa vende uns bolões lá. Só que o bolão de lá, além de ser jogado aleatoriamente, é a máquina que faz aqueles bolões, escolhe as dezenas, você não tem nenhuma opção de usar alguma estatística, usar probabilidades, alguma coisa, ele joga de qualquer jeito lá. E eles ainda cobram 35% por aquele jogo. Então é um absurdo. Você pegar um bolão da Caixa e pagar 35%, junta os colegas e esses 35% vai ser um dinheiro a mais para você jogar. Porque os colegas que você vai juntar para fazer ali, ninguém está pagando percentual a mais, está pagando o valor real do jogo. Então, quando eu falo em bolão, não é aquele bolão da Caixa. Esquece que aquilo ali é também mais uma forma da Caixa tirar dinheiro, né? Se não bastasse o que eles cobram de impostos aí, eles ainda inventam esse bolão com 35% para comer mais dinheiro ainda. Aliás, uma das maiores fontes de renda que o Brasil tem são as loterias, né? Porque você paga imposto de todo jeito, querendo ou não. Tem muita gente aí, o governo querendo reativar a CPMF, e muita gente reclamando. Só que a loteria é uma coisa que a gente paga imposto e caro espontaneamente. Por exemplo, você está jogando ali na loteria, você está pagando 65% de imposto só ali. E se você ganhar, você ainda paga mais 30% do que você ganhou, ainda paga mais 30%. E a gente não reclama. Não reclama porque é um jogo, a gente joga porque quer, está naquela expectativa, tem aquele sonho de ganhar, de resolver problemas, de ficar rico. Então você esquece que você está pagando um imposto altíssimo ali. Eu estou dizendo isso, mas eu jogo. Eu sei de tudo isso, mas você não tem como se livrar disso. A não ser que chegasse lá e mudasse. Olha, tira aqui o custo da loteria, tira mais alguma coisa, tira um certo percentual para uma casa de beneficência e pronto, e nada dá dinheiro para o governo. O governo já arrecada imposto demais. Eu estava olhando um vídeo aí outro dia e vi que em Portugal, a loteria de Portugal, o governo não ganha dinheiro com a loteria só tira dinheiro, daquele dinheiro arrecadado, ele só tira parte do custo operacional daquela loteria e doa um bom percentual. No caso deles lá, acho que é uma Santa Casa de Misericórdia, que eles têm um percentual que eles doam àquela entidade. E mais nada, eles não pagam mais nada, o resto é prêmio. Tira essas duas coisas e o resto é prêmio. Era assim que deveria ser. Não tem porquê a gente pagar tanto imposto assim de uma loteria se a gente já tem tantos impostos nesse país. E não é à toa também que tem alguns aí defendendo cassinos, porque os cassinos também pagam muito imposto e realmente movimentam muito dinheiro. Então por isso que tem alguns também interessados em cassino. Sobre isso eu não vou fazer nenhum comentário. Jogo é jogo. Qual é a diferença do cassino para você jogar na loteria, jogar no jogo do bicho, que é um jogo, no caso, jogo do bicho é um jogo ilegal? Para mim, tanto faz. Se abrirem cassinos, eu não vejo que é o fim do mundo, não. Até porque só vai para cassino quem tem muito dinheiro. Pode até ficar pobre, mas pobre jamais vai entrar no cassino. Bom, aí vamos falar por que não existe número mágico, por que não existe fórmula mágica. O jogo ele é feito realmente. Pode até haver alguma. Eu já vi muita gente falar em fraude nos jogos da loteria, mas eu particularmente acho muito difícil que seja feito. São muitos cartões jogados e não sei, né? O que o cara poderia fazer para fraudar um jogo seria ele fraudar na fabricação das bolinhas. Mas veja como a coisa é feita. Por isso que eu não acredito muito que haja fraude. Então vamos falar como são fabricadas essas bolinhas usadas no sorteio da Caixa. Tem uma empresa que não fabrica só para a Caixa Econômica, não. Ela fabrica para o mundo todo. Essa mesma empresa, ela fabrica as bolinhas da Caixa. A empresa que fabrica as bolas é a mesma que fabrica o globo que faz o sorteio. Todas as bolas têm o mesmo tamanho e peso, independente se é o número 1, ou o número 60 ou o número 100. E são bolas de borracha maciças. Então elas são iguais, têm o mesmo peso. Por exemplo, se elas são iguais, são do mesmo tamanho e tem que ser porque tem
ali no globo tem um orifício para que a bola passe, e elas teriam que ter o mesmo tamanho para uma não ter mais dificuldade de passar do que a outra. Todas têm a mesma possibilidade. Onde é que equilibra esse peso? Equilibra na quantidade de tinta que os números são escritos. Porque, por exemplo, convenhamos, a lotomania que tem 100 números, a bola de número 100, ela vai ter muito mais tinta do que a bola de número 1. Então, o que é que eles fazem? Eles aumentam a espessura da bola número 1 para que equilibre o peso e aquelas bolas têm exatamente o mesmo peso. Pronto. No caso da Mega Sena, as 60 bolas estão num compartimento acima do globo, né? Quando o sorteio é iniciado, elas caem ao mesmo tempo no globo. O globo fica girando e misturando as bolas, e num dado instante, uma pessoa, que geralmente é alguém escolhido numa plateia, porque sempre tem uma plateia nesse sorteio, alguém aperta um botão e a bola é sugada e cai na caçapa. Tá? Então, por aí é difícil do cara fraudar, a não ser que o cara pegasse umas bolas, botasse umas bolas mais pesadas do que outra e eventualmente tivesse a chance dela ficar mais embaixo. Na hora de ser sugada, ela tem mais chance de descer. Mas isso é tudo fiscalizado, tem auditoria, entendeu? Então, como podemos observar, eu vou mostrar um filmezinho bem breve lá, para vocês virem lá, vocês verem a bolinha girando e tal, o globo girando e as bolinhas lá dentro, e a hora que a bola sai e que a pessoa recolhe a bola. Você vê que o processo é totalmente aleatório e todas as bolas têm a mesma chance de cair na caçapa. Então não tem porquê. Tal bola sai mais, tal bola tem mais chance do que outra. Portanto, não há mágica, é só matemática, probabilidade e estatística, que é isso que eu pretendo mostrar aí. Agora vamos entender essa história da probabilidade. Probabilidade é simplesmente a possibilidade de algo acontecer. É isso que é probabilidade. É uma possibilidade de alguma coisa acontecer. Sempre que não temos certeza sobre o resultado de um evento, podemos falar sobre as probabilidades de determinados resultados. Qual é a probabilidade deles ocorrerem? E isso é feito baseado em matemática e também em estatística, né? A análise de resultados obtidos pela probabilidade é chamada de estatística. Justamente esse resultado é uma estatística. Você vai ver através de estatística que aquelas probabilidades elas se confirmam. Claro que precisa de uma amostra grande ao longo do tempo. De repente iniciou uma loteria nova aqui, não é com 5 ou 10 testes que você já pode fazer uma estatística. Aqui, essa estatística que eu faço, ela é baseada em 2.280 testes. Então já dá para dar uma ideia da tendência de certas coisas acontecerem. Então é isso que é probabilidade. O melhor exemplo para entender a probabilidade é lançar uma moeda. Foi o exemplo que eu dei ali atrás. Existem dois resultados possíveis, cara ou coroa. 50% de chance para cada lado. E no caso de aplicarmos a probabilidade em jogos de loteria? É o que nós vamos ver. Mas no caso do cara ou coroa, você viu lá. Qual é a probabilidade de uma moeda que só tem duas faces, dela da cara ou da coroa? 50%. Ou seja, um meio. Enquanto que nós vimos que a probabilidade de você ganhar da Mega Sena é 1 em 50 milhões, aqui é 1 em 2, no caso da cara ou coroa. O mais simples possível que você tem. Isso é probabilidade. Agora, como é que eu confirmo essa probabilidade? Eu faço uma estatística. Eu jogo essa moedinha, sei lá, 20 vezes. Provavelmente, ao final de 20 lançamentos,
eu tenha tido 10 caras e 10 coroas, é muito provável. Porém, se você for observar ao longo dos sorteios, ao longo do lançamento dessa moeda, você vai ver que pode ter situação em que a cara se repete 2 vezes ou até 3. A mesma coisa pode acontecer com a coroa. Mas no final de um período, né, de uma amostra longa, relativamente longa, você vai ver que há uma tendência delas acontecerem o mesmo número de vezes. E isso é uma estatística que você está fazendo. Então a probabilidade ela está associada com a estatística. Bom, e no caso de aplicarmos a probabilidade em jogos de loteria? Por exemplo, no caso da Mega Sena, temos o seguinte: temos 60 números e 6 serão sorteados, considerando a aposta mínima. Considerando aquela situação de que você apostar só 6 números. A pergunta é: quantas combinações é possível fazer nesse caso? Nós já vimos que no caso do caro ou coroa só são 2 combinações. Ou é caro ou é coroa. Aqui não, eu quero saber, no universo de 60 números, quantas combinações de 6 números eu posso fazer com aqueles 60 números. E eu até já respondi lá atrás que é 50 milhões, mas eu vou dar uma ideia de como isso é calculado. A fórmula é essa daqui. Então, é matemática. Isso aqui é o que se chama combinação. Aqui é a combinação que eu chamo de combinação de n elementos P a P. Ela é igual a n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Vamos dar um exemplo numérico para ficar mais fácil de entender. Bom, aplicando a Mega Sena, eu estou dizendo o seguinte: qual é a combinação de 60 números 6 a 6? Estou dizendo com isso o seguinte: quantas combinações de 6 números eu posso obter num conjunto de 60 números? Ou seja, a fórmula aqui me diz o seguinte: ou seja, uma combinação de 60 elementos 6 a 6 quer dizer o seguinte: quantas combinações diferentes, combinações é isso, não se repete, né? São números diferentes. Quer dizer, as combinações são diferentes, não é que os números são diferentes, são combinações diferentes. Então, quantas combinações diferentes, formadas por 6 números, eu posso fazer em um conjunto que eu tenho 60 números? Aplicando essa fórmula, é assim que você calcula. É 60 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 60 menos 6 fatorial. Isso aqui me dá 60 fatorial sobre 6 fatorial vezes 54 fatorial, que é 60 menos 6, dá 54. Prosseguindo aqui, se você resolver isso aí, você vai encontrar 50 milhões 63.860 combinações, que a gente costuma arredondar para 50 milhões para ficar mais fácil de fazer as contas. Mas na verdade o número exato é 50 milhões 63.860 combinações. É isso o que dá de combinações. É por isso que eu digo que eu considero na prática impossível você ganhar com uma combinação de 6 dezenas, porque você tem que fazer uma combinação sabendo que existe um universo de 50 milhões e 63.860 combinações. E você com um cartãozinho de 6 dezenas, você vai ter que fazer uma combinação e acertar naquela que for sorteada, naquela combinação que acontecer. Então, meu amigo, não tem mágica, não tem combinação, não tem coisa que resolva isso aí. Bom, aqui eu repeti a fórmula que mostrei ali atrás, né? Combinação de 60 elementos que a gente chama 6 a 6, porque eu tenho 60 elementos, vou combinar em grupos de 6, sendo que tem que ser diferentes um do outro, as combinações são diferentes e eu obtenho esse número. Ou seja, para garantir todas as possibilidades que podem ocorrer no sorteio da Mega Sena, eu precisaria fazer 50 milhões, né, arredondando esse número aí, 50 milhões de cartões com combinações diferentes. Ou seja, cobrir todas as possibilidades possíveis. É isso que eu tenho que fazer. Aí vamos fazer um exemplo prático, um pouco mais complexo que o da moeda, né? A moeda a gente viu que é simples, só são 2 possibilidades, ou da cara ou da coroa. Aqui a gente já viu que é 50 milhões de combinações, mais de 50 milhões de combinações. Aí vamos fazer um exemplo plausível, uma coisa prática assim que você possa mensurar, que você possa ver, tá? Então vamos fazer o seguinte: eu quero fazer a combinação de 4 números combinando 2 a 2. Logicamente, o que é que eu estou dizendo?
Eu vou querer saber quantas combinações eu consigo fazer com 4 números, combinando 2 a 2, e lógico que tem que ser combinações diferentes. Então vamos considerar esses números aqui, 1, 2, 3 e 4. O que eu quero dizer, quando eu digo diferentes, é porque a combinação é de dois números, mas eu não posso ter 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e 4 e 4. Eu tenho que combinar de forma diferente. Não pode ter números iguais, não pode ter repetições. Como é que a gente faz isso? Aplicando essa fórmula aqui, combinação de n elementos P a P vai dar n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. E aqui a gente vai ter uma ideia do que é fatorial para quem não conhece. Então a combinação de 4 elementos 2 a 2 é igual a 4 fatorial, que é o meu n, sobre P, 2 fatorial, que é o meu P, n menos P, que é 4 menos 2 fatorial. Isso me dá como resultado 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. E o que é fatorial? Fatorial é eu sair multiplicando números pelos seus antecessores, começando dele até a unidade. Por exemplo, 4 vezes 3, o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 24. E 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. Como eu tenho 2 fatorial vezes 2 fatorial, eu obtenho isso aqui. Essa minha combinação é 24 dividido por 2 vezes 2, 4, ou seja, 24 dividido por 4 dá 6. Que resposta eu obtive aqui? É que a combinação de 4 números 2 a 2, eu vou precisar de 6 combinações. E aqui está o resultado. Se você for combinar, eu posso combinar 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 4. Eu posso combinar 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4. Veja que eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente o que a fórmula me garante aqui, a fórmula de combinação. Utilizando a fórmula, ela está me dizendo que a combinação de 4 números 2 a 2 dá 6 elementos. Sendo esses os números, as 6 combinações possíveis são essas daqui. Veja que não há números iguais. Tá? Ele nem repete a combinação e nem repete. O número repete. O que não repete são combinações. E nem tem, por exemplo, 1 e 1, 3 e 3, 2 e 2. Não tem. Então, isso é o que se faz lá na Mega Sena. Então, quando, logicamente que isso aí é feito lá para o computador, o matemático deduz a fórmula e garante isso aqui. E o computador faz esses cálculos e vê as combinações de dezenas possíveis. Mas é lógico que, se você joga um número grande de cartões, ou um número grande de dezenas, acontecendo as dezenas dentro daquele grupo que você jogou, você já faz automaticamente. Mas isso é feito lá pelos computadores da Caixa. Então, na hora que é premiado, ele vai lá e confere se a combinação que você fez ela está dentro daquelas 50 milhões de combinações. Então, essa é a ideia da probabilidade. Bem, pessoal, e agora nós vamos falar das probabilidades e das estatísticas. O que é que você pode fazer a partir de um levantamento estatístico e também das probabilidades que você tem, tipo de jogo que a gente sugere que você faça. Não tem nada fácil, mas como eu disse lá atrás, eu acho impossível, do ponto de vista prático, se ganhar com uma aposta só de 6 dezenas, porém há alternativas, tanto é que pessoas ganham. Mas como eu disse, a gente não sabe como essas pessoas estão jogando. Tá? Se elas estão jogando cartões com muitas dezenas, vários cartões, combinações, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Começamos falando das probabilidades. Aqui a gente mostra os jogos de 6 a 15, ou seja, você pode apostar em cada cartão de 6 a 15 dezenas. E logicamente que você paga mais caro por isso. Por exemplo, uma aposta de 6 dezenas, você jogando 6 dezenas, você paga R$ 4,50 e acompanhando aqui, uma de 15 você paga R$ 22.522,50. E depois você olha com calma e vê o valor de cada uma. Mas só vou mostrar os extremos aqui para a gente ganhar tempo. Do mesmo modo, enquanto uma aposta de 6 dezenas, você tem uma chance em 50 milhões, numa aposta de 15 dezenas, você tem uma chance em 10 mil. Então veja o quanto baixa. Então já aumenta bastante as suas possibilidades, porque de 50 milhões para 10 mil é muita coisa. Eu aqui estou jogando em cima de 10 mil possibilidades. E aqui eu estava jogando com 6 dezenas em cima de
50 milhões de possibilidades. Isso para a cena. No caso da quina, se eu jogo 6 dezenas, eu jogo em cima de 154.518 possibilidades, ou seja, é uma chance em 154.518. Ao passo que se eu jogar 15 dezenas, para que eu ganhe a quina, eu estou jogando em cima de uma chance de 1 para 370, ou seja, é uma chance em 370, caso eu jogue 15 dezenas. Então eu vejo que de 154 mil para 370 já é uma diferença considerável e com isso as suas chances realmente aumentam. E na quadra, jogando 6 dezenas, você tem uma chance em 2.332, é 1 para 2.332, enquanto que você jogando 15 dezenas, a sua chance cai para, ou aumenta, né, de 1 para 37, ou seja, é uma chance em 37. Esses valores intermediários vocês podem olhar depois com calma aí, pode parar o vídeo um pouquinho para a gente ganhar. Agora veja, eu costumo dar o seguinte exemplo aqui. O que é que você ganha jogando 6 dezenas, 7, 8, 9, etc, ou 15? Você ganha a mesma coisa? Não. Isso nós vamos explicar aqui. Vou dar um exemplo que eu costumo dar, que é do jogo do bicho. Quem conhece o jogo do bicho? O jogo do bicho tem grupos, tem dezenas, tem centenas, tem milhares. Na medida que a dificuldade aumenta, as apostas, você faz mais apostas, paga mais caro e ganha mais também. Mas vamos falar do grupo. O grupo são 25 números, são 25 animais que ele distribui. O 1 é o avestruz, o 2 é a águia, 3 é burro, 4 é borboleta, 5 é cachorro e assim por diante. Eu sei até o número 25, que eu já joguei muito em jogo do bicho. Hoje me parece que é o seguinte, se você jogar no grupo, então você está jogando em 25 possibilidades. Se você jogar R$1, me parece que você ganha R$15 se você acertar. Agora, se você resolver jogar R$2 no grupo e você acertar, você ganha 30. Veja, dobrou o dinheiro, dobrou o seu prêmio. Aqui não é necessariamente nessa proporção, mas claro que se você gasta mais, você ganha mais. É isso que a gente vai mostrar aqui. Se você joga 6 dezenas e acerta a cena, então acerta os 6 números, você ganha apenas uma cena. Não ganha nada de quina, não ganha nada de quadra. Se você acertar 5 números, você ganha apenas uma quina e não ganha nada de quadra. E se você acertar 4 números, você ganha apenas uma quadra. Como eu disse, não vou passar pelos valores intermediários e vou para o último aqui. Agora imagine que você joga um cartão com 15 números, 15 dezenas. Você vai pagar R$ 22.522,50, porém, suas chances para ganhar a quina cai de 50 milhões. Ou seja, a probabilidade que era de 50 milhões vai para 10 mil, então, em vez de ter uma chance em 50 milhões, você passa a ter uma chance em 10 mil. Para a quina, você ao invés de ter uma chance em 154 mil, você vai ter uma chance em 370. E para a quadra, ao invés de você ter uma chance em 2.332, você vai ter uma chance em 37. Então, além de suas possibilidades aumentarem, se você ganhar, você também aumenta o seu ganho. Então veja, se você jogar 6 dezenas e acertar a cena, você ganha só a cena. Já é muita coisa, é verdade. Se você acertar 5 números, que é a quina, você só ganha a quina, não ganha nada da quadra. E se você acertar 4 números, que é a quadra, você só ganha uma quadra. Do mesmo jeito, não vou passar pelos valores intermediários, vou direto para cá. Agora, se você joga 15 dezenas, já mostrei aqui quanto você paga em suas possibilidades. Agora veja o que acontece. Quando você acertar a mega sena, acertar os 6 números, a cena, você não só ganha a cena, você ganha uma cena, 54 quinas e 540 quadras. Se você, com esse jogo de 15 apostas, você acertar 5 números, você ganha 10 quinas e 225 quadras. E se você acertar 4 números, você ganha 55 quadras. Vou detalhar isso melhor aqui na frente. Só que eu vou botar em valores. Sim, ainda tem a dizer aqui o seguinte. O que é que eu fiz? Para isso não ficar só em números, eu peguei o concurso 2279, que teve uma cena, um ganhador da cena, teve alguns ganhadores da quina e teve alguns ganhadores da quadra, vários, né? Então, quando foi feito o rateio,
o prêmio da Sena foi para o único ganhador, foi 43 milhões. A Quina, como teve lá cento e poucos ganhadores, deu 19 mil e pouco para cada um. E a quadra, que tem muito mais ganhadores, né, porque as probabilidades são maiores, então deu 528. O que é que eu estou fazendo? Eu estou usando esse valor como referência e vou calcular uns valores para fazer só uma comparação. Não quer dizer que todo o prêmio vai dar esses valores, embora que quina e quadra, os valores são em torno disso aqui mesmo. A Sena é que varia, porque depende se acumulou, depende do número de ganhadores e tal. Mas mesmo assim, vamos usar isso como referência, porque o meu foco aqui vai ser mais a quina e a quadra. Então eu vou usar esse valor do concurso 2.279 para que a gente aplique nas tabelas que eu vou mostrar a seguir. E digo a vocês aí que eu disponho da planilha em Excel com todos os 2.280 concursos em ordem crescente. Depois eu falo sobre isso aí. Pronto, e aí nós vamos começar o primeiro exemplo. Como eu vou fazer um quadro para cada coisa, um para Sena, um para quina, outro para quadra, eu vou mostrar só as duas coisas. Eu vou mostrar um jogo de 6, quanto é que você ganha na Sena, e um jogo de 15, em que você apostou 15 dezenas, quanto é que você ganha. Porque eu fiz um quadro para Sena, fiz um para quina e outro para quadra. E desse aqui, embora tenha todos, mas eu só vou falar da Sena. Então o que é que acontece? Se você fizer 6 apostas, e baseado no concurso anterior, vamos dizer que no concurso anterior você tivesse feito 6 apostas, e aí você ganhou a Sena. E o que é que você ganhou? Você ganhou exatamente o valor arrecadado, o valor distribuído, né, para pagar a Sena, que é R$ 43.234.962,10, que é o total. Você não ganha nenhuma quina e nenhuma quadra. Na medida que você joga mais números, esses valores vão alterando aqui. Mais um para o último, que é o de 15 dezenas. Está aqui os dados, né? Quanto você pagou, as possibilidades da Sena. E o que é que você ganha numa Sena, quando você acerta 6 dezenas? Quando você joga 15 dezenas e acerta 6. Você ganha uma Sena, 54 quinas e 540 quadras. Isso aqui a gente deixa para falar depois. E quanto é que dá isso? Você ganhou uma quina, que está aqui, é 43.234.962, falando isso do concurso passado. Você ganha 54 quinas, que multiplicado por aqueles 19 mil e pouco que a gente viu ali, daria 1.033.953, e você ganha 540 quadras, que multiplicado por aqueles 500 e poucos reais, daria 285.330,60. Somando tudo isso, se você jogou um cartão de 15 dezenas, ao invés de 6, você vai ganhar 44.554.000, para arredondar, ao invés de 43.234, ou seja, quase uma diferença de 1,5 milhão, pelo fato de você ter jogado uma aposta com 15 dezenas. É claro que se você jogou 6 dezenas e ganhou a quina, que é muito difícil, e aí você, porque deixou de ganhar, não jogou 15 e deixou de ganhar 1,5 milhão a mais, você não vai chorar, né? Ganhei 43 milhões, podia ter ganhado 44,5, ninguém vai morrer por causa disso. Então, não tem muito problema aqui. Mas, de qualquer forma, eu estou mostrando a diferença de você jogar 6 dezenas ou jogar 15. Porém, a diferença você vai ver agora, e é onde eu faço o foco. Tá? Eu estou focando mais na quina. Eu vou mostrar agora. Veja o que acontece com a quina. A quina, se eu fizer um jogo de 6 apostas, o que é que acontece aqui? Eu pago 4,50, mas olha só, como a gente sabe, aqui eu não estou falando, eu estou supondo que você acertou a quina. Então as suas probabilidades na quina eram 154.518. E suas chances eram 1 em 370. Quer dizer, suas chances na quina para 6 dezenas eram 154.518. Era 1 para 154 mil. E suas chances, para o caso de você jogar 15 dezenas, é 1 para 370. Por outro lado, se você acertar 15, nesse jogo de 15, se você acertar os 5 números, você vai ganhar 10 quinas, 10 prêmios da quina, e mais 225 prêmios da quadra. Veja que a quina deu 19.147. Na quina, vezes 10 dá 191.472,90. É só multiplicar isso aqui por 10.
Então, pelo fato de você ter jogado 15 dezenas, você já vai ganhar 10 vezes mais o valor da quina. E ainda por ter jogado 15 números e acertado a quina, você ainda vai ganhar 225 quadras. Você deve estar lembrado que o valor da quadra foi 500 e poucos reais. Então, 225 vezes aquele 500 e poucos reais vai dar 118.887. Portanto, quanto é que você ganhou com a quina jogando 15 dezenas? Você ganhou R$ 310.360 reais. Enquanto que se você tivesse feito um jogo de uma aposta, teria ganho só 19.147. É aqui onde faz a diferença que eu digo a vocês. Então, a minha proposta é você jogar focando a quina, e a cena é lucro. Se vier, ótimo. Mas se não vier, você deve jogar pensando mais nisso aqui. Porque aqui você pode se organizar para jogar pensando nisso. Porque veja, se você acertar a quina em pelo menos 15 testes, você já tira todo o seu prejuízo. Tudo que você jogou. Porque você está jogando 22.522, 15 vezes vai dar uns 300 e poucos mil. Enquanto que aqui, se você em 15 jogos você fizer pelo menos uma quina, jogando 15 dezenas, você já tirou o dinheiro que você jogou. E se antes das 15 você fizer, aí você já começa a ganhar dinheiro. Então por isso que é importante que eu estou dizendo aqui, é você focar na quina, porque você tem aí 15 semanas para você, não, 15 concursos para você jogar e sem perder, e ganhando num desses 15 você não perde dinheiro. É claro que jogar R$ 22.500 em todo concurso não é pouco dinheiro. Então é assim que muita gente ganha por aí. Se junta grupo, principalmente de empresários, que tem dinheiro, e banca esse tipo de jogo. Então o cara joga cartões de 30, às vezes joga até mais de um cartão de 15. Tá certo? E vai segurando aquele jogo até ganhar. E acaba ganhando. Inclusive existe aí uma história de que esses caras costumam jogar jogos mais alto ainda nos concursos de terminação 0 e terminação 5, porque tem um bolo maior que vocês viram ali atrás, que é deixado um percentual de 22% de cada arrecadação, de cada concurso, justamente para os concursos de terminação 0 e terminação 5, quer dizer que além de você ter a arrecadação daquele concurso, ainda tem aquele acumulado de 4 concursos anteriores. E geralmente esses concursos dão valores muito mais altos. E mais alto ainda quando acumula. Você passa 2, 3, 4 concursos sem sair. Nessa hora, os caras investem muito dinheiro, porque realmente é muito dinheiro em jogo. Então aparece aí esses grupos que praticamente vivem disso e vão lá e ganham dinheiro. Mas tem propostas intermediárias aqui. Uma proposta dessa, como essa daqui, por exemplo, você pode, se você tem um grupo pequeno e não pode fazer uma aposta dessa aqui, você pode fazer uma aposta menor. Por exemplo, uma aposta de um jogo de 10 dezenas, eu não vou voltar, mas ali atrás ele é 900 e poucos reais, é menos de R$ 1.000. E veja, se você ganhar a quina, eu não estou falando nem da cena, né? Porque a probabilidade é pequena, ou seja, a possibilidade é menor. Estou falando da quina. Se você fizer a quina, como você ganha 10, no caso aqui você não ganha 10, tem outra tabelinha que eu não botei aqui. Mas com 10 apostas, com 10 dezenas jogadas, você ao invés de ganhar 19 mil, você ganha 95 mil, arredondando, na quina, e mais 26 mil na quadra. Em suma, você ganha 122 mil reais. Então veja que um jogo de 900 reais já te dá uma possibilidade boa. Ao invés de ficar sonhando com 40 e poucos milhões, isso aqui é muito mais palpável, isso aqui é muito mais possível de você ganhar. Então você pode pensar nisso aqui também. Ó. O de novo já lhe dá 92 mil e por aí vai. Eu só não sou de acordo você jogar 6 ou 7 dezenas, porque essas chances realmente são mínimas. Mas você jogar um número maior. Agora, o bom mesmo é você jogar 15 dezenas, focar na quina, porque você até 15 concursos, você ganhando, você não tem prejuízo. Geralmente é isso que acontece. É claro que eu estou falando aqui de um concurso que deu esses valores. Pode ser que varie um pouco, mas como eu disse a vocês, o valor da quina não varia muito disso aqui não. É nessa faixa de 19, 20 mil, um pouquinho mais. Portanto, isso aqui é perfeitamente válido, esses valores que eu usei aqui, para a gente fazer essa análise da quina. Então, para mim, o pulo do gato
desse sistema é você focar na quina. Tá? Fazer um jogo desse tipo aqui. É claro que as possibilidades de você ganhar na cena aumentam muito, mas você deve ficar focado aqui na quina e pensando nesse aqui, nesses 15 testes e ficar fazendo a contabilidade. Vendo quanto você já gastou, quanto você está gastando, e porque se passar de 15, aí você já está no prejuízo. Aí, mas uma hora você vai ganhar. Eu particularmente acredito que você, jogando 15 dezenas durante 15 concursos, suas chances aumentam bastante. Se você vai jogar o mesmo número nos 15 concursos ou não, aí é você que decide. Aí na frente eu vou mostrar umas estatísticas para que você possa escolher as suas dezenas de uma forma mais inteligente, para não ficar jogando aleatoriamente. São dados estatísticos, são probabilidades, que eu vou mostrar para você fazer seus jogos de forma mais consciente. Bom, e aqui é a mesma história. Se você acertar só a quadra e jogar 6 apostas, no concurso anterior a quadra deu R$ 528. Então você vai ganhar R$ 528. Pagou R$ 4,50, ganhou 528. Beleza, quase 10 vezes o que você, mais de 10 vezes o que você jogou. Porém, veja a diferença. A chance que você tinha aqui de ganhar a quadra com 6 apostas é uma chance em 2.332. Já você jogando 15 números, essa sua chance aumenta, né? Ou seja, é uma chance em 37. Então a probabilidade de você ganhar é muito maior com 15 dezenas. E qual é o lance disso aqui? É que se você acertar uma quadra no jogo de 15 dezenas, você ganha mais do que o que você apostou. Ou seja, você não perde. Em tese, jogando 15 números, você acertando a cena, a quina ou mesmo a quadra, você não terá prejuízo. Você sempre vai tirar pelo menos o que você jogou. É claro que no jogo seguinte, se você não acerta, você já começa a ter prejuízo. Mas a gente está apostando em tudo, está apostando em cena, em quina, em quadra. Se vai sair uma quadrazinha de vez em quando, vai diminuindo seu prejuízo. E quando sair a quina, você elimina de vez seu prejuízo. E a cena, nem se fala que você já sabe qual é o resultado. Então essas são as possibilidades que eu acho que realmente você tem chances. Então nada de número mágico, nada de combinação mágica. Como eu falei, essas combinações, elas até são feitas em cima de probabilidade, mas o cara também não diz as suas chances quais são. Aqui não, aqui a gente está mostrando quais são as suas chances. Você sabe em que você está jogando. Mas aquelas combinações que eles botam aí, que oferecem na internet, eles botam um número e deixam você na ilusão, que você vai ganhar muito dinheiro gastando pouco. E não é bem assim. Se gasta pouco, a possibilidade de você ganhar ela é muito pequena. Para ganhar, para ter chance de ganhar, você tem que gastar naturalmente um pouco mais ou até muito mais. Bem, pessoal, e para complementar esse assunto sobre essa estratégia de jogar, de focar na quina, eu acabei dando muita importância à quina e esqueci de falar o mais importante, que é justamente o que eu pensei quando eu fiz isso. Na verdade, focar na quina seria a ideia de você se manter capitalizado. Então, aquela ideia de você ganhar pelo menos uma vez em 15 concursos é uma forma de manter você no jogo. Mas a ideia final é você ganhar a cena. Esse é o objetivo. Ganhar a quina e ganhar a quadra, eventualmente, de vez em quando, serviria para você se manter capitalizado e continuar jogando para posteriormente ganhar a cena. Esse é o objetivo. Né? Eu acabei não dando assim tanta ênfase nisso, né? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Atenção. Embora eu tenha enfatizado muito que o foco deve ser a quina, o objetivo principal é acertar a cena. Ou seja, a estratégia de tentar acertar uma quina em pelo menos 15 concursos é se manter capitalizado à espera da cena, pois é na cena onde você realmente vai ganhar dinheiro. Tá? Então estou reforçando isso aqui, porque eu frisei muito essa questão aqui dos 310 mil, que cobriria até 10 concursos, até 15 concursos, porém, isso é necessário para que você, para manter um jogo relativamente alto, se você for fazer isso, jogar com 15 dezenas, você teria que ter ganhos nesse período, pelo menos de 15 concursos, de modo a se manter capitalizado para continuar jogando com o objetivo principal de ganhar a cena, ok? Aí era isso que eu queria complementar, que eu acabei esquecendo de enfatizar isso, quando na verdade o principal objetivo é ganhar a cena, ok? E aí botei uma observaçãozinha pequena aqui,
Se as informações lhe ajudarem a ganhar na cena, eu aceito 0,5% do prêmio, ok? Não é uma brincadeira. Se de fato isso lhe servir, eu estou aqui, beleza? Bom, e agora nós vamos mostrar alguns dados estatísticos. Eu antecipo para você o seguinte: eu fiz essas estatísticas e em cima disso aqui. Eu levantei 2.280 concursos. Aqui eu botei os 10 primeiros e os 6 últimos aqui, os 7 últimos aqui, só para mostrar para vocês. Eu levantei os dados de todos os concursos, do 1 até o 2.280, que foi o último concurso que passou. Na hora que eu estou fazendo esse vídeo, o último concurso tinha sido esse aqui. Então eu ordenei todas essas dezenas aqui, arrumei elas aqui numa planilha Excel, porque isso é dado na caixa, mas na caixa não está em Excel e nem está arrumadinho assim. Então eu organizei tudinho aqui e eu tenho uma planilha que vai do concurso 1 ao concurso 2.280, tudo organizado dessa forma aqui. Então eu fiz minhas estatísticas em cima disso aqui. Aqui, como dado adicional, tem a data do concurso e tem o número de ganhadores da cena em cada concurso. Veja, só um exemplo, só nesse pequeno exemplo aqui, que só aqui em 10 concursos teve 7 concursos sem 8, em 10 teve 8 concursos sem ganhadores da cena, para você ver a dificuldade que é. Bom, e aí, o que é que eu fiz? Eu fiz essa tabela aqui, ela é automática, feita no Excel, de modo que eu somo todas as dezenas, da 1 a 60, como eu estou mostrando aqui, para dizer a você quantas dezenas ocorreu até aquele momento. Tá? Por exemplo, eu conto as dezenas de 1 a 2.280 e coloco aqui, por exemplo, o número 1, nesses 2.280 concursos, o número 1 saiu 227 vezes. Já o número 10 saiu 260, o número 53 saiu 261 e assim por diante. Tudo isso é automático. Tudo isso é automático. Se por acaso você tiver algum interesse, eu estou deixando um e-mail aqui para você fazer o contato, eu posso mandar essa tabela, a gente negocia um preçozinho aí simbólico, e eu lhe mando essa tabela atualizada, né? Na hora que você me pedir, já vai estar com o último teste atualizado aqui. E essa tabela você não precisa fazer nada, você só precisa acrescentar, digamos, nós estamos no concurso 2.280. No próximo concurso vai ser o 2.281. Você vem aqui no Excel, preenche 2.281, coloca a data, coloca as dezenas na ordem crescente, bota o número de ganhadores, se você quiser, para seu controle. E quando você faz isso, essa tabela recalcula esses números todinho aqui e vai dizer quantas vezes cada número saiu. Isso é automático. Então, se você quiser adquirir essa tabela, eu mando as duas coisas. Eu mando o concurso e mando essa tabelinha. Essa tabela é automática, você não precisa mexer em nada, ela já calcula tudo automaticamente. E claro que a planilha vai de tal forma que você daí para frente você mesmo mantém o controle. É só você ir acrescentando os concursos. Na medida que você vai acrescentando o concurso e as dezenas, ele vai recalculando tudo aqui. E aí você vai saber quem saiu mais vezes, quem saiu menos vezes, quem está atrasado, quem não está. Você mesmo pode fazer sua estatística a partir dessa tabela. Isso que eu estou fazendo aqui, você pode fazer e ir atualizando com essas planilhas aqui que eu estou mostrando, e caso você se interesse, eu estou deixando um e-mail aí para você entrar em contato. Bom, prosseguindo aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz outra coisa também para ajudar na decisão de vocês aí. Eu verifiquei nesses 2.280 concursos quantos números pares tinha saído e quantos números ímpares tinha saído. Saiu 6.797 números pares e 6.883 números ímpares. Perceba que é quase igual, ou seja, 50% par, 50% ímpar. Daí você vê o que é que a probabilidade mostra. A probabilidade diz que a chance que tem de um número sair é a mesma de qualquer um outro. Significa dizer que no final de um período longo, de uma certa amostragem, cada número saiu a mesma quantidade de vezes. Isso probabilisticamente. Agora, a gente vai ver depois que ali no meio tem número que saiu 10 vezes mais do que o outro, 20 vezes mais do que o outro. Mas quando você faz a soma no total, o número par é igual ao número ímpar. Porém, a gente não pode, a probabilidade não acontece
em 2 concursos, em 3 concursos, é um número longo, mas que ela dá o resultado que a estatística mostra, ele acontece, acontece sim. Veja um outro dado. Esse é importante também. Eu levantei só esses aqui. Aqui são os números que estão atrasados. Não deveria, pela probabilidade, não deveria ter número atrasado, porque era para sair, os números têm a mesma chance, então era para sair de forma equilibrada, mas nem sempre é assim. Aqui, por exemplo, você tem o número 42 tem 31 atrasos, o número 44 está com 26 atrasos, ou seja, concursos que ele não sai, o 21 tem 23 atrasos, os números 54 e 56 têm 21 atrasos, 35, 44 e 47 tem 20 atrasos, 26 e 51 tem 19 atrasos e por aí vai. Então veja que a probabilidade, isso provavelmente, depois de muitos concursos, isso vai equilibrar. Mas num dado instante existe esse desequilíbrio, quando tudo deveria ser igual, pela a probabilidade. Mas eu estou dizendo isso porque não é uma coisa exata, ela é exata ao longo de uma amostragem grande, ao longo de muitos concursos. Talvez lá para o concurso 5.000 e pouco, já não exista mais esses números tão atrasados assim, eles vão se equilibrando. E a frequência por faixa? Veja o que eu fiz também. Eu fiz uma avaliação onde sairia mais números. Se era de 1 a 15, de 16 a 30, de 31 a 45, de 46 a 60. Eu dividi de 15 em 15, dividi em 4 partes. Olha só o que aconteceu. Praticamente é 25%, ou seja, não adianta se chegar com o cartão e jogar. Vou jogar de 1 a 15 se você vai jogar 10 dezenas. Dificilmente ele vai dar ali. Você vê por aqui. É praticamente distribuído. Aqui, se você for jogar 15 números, provavelmente está saindo 4 números aqui nessa faixa, 5 números nessa. Aliás, 4 números nessa faixa, 5 números nessa faixa, ou 3, 4 aqui, 5 aqui, 4 aqui, 5 aqui. É mais ou menos por aí. Então, se você for fazer um jogo e for querer botar 15 dezenas numa faixa só, é uma grande chance de você perder. Porque a estatística mostra que nesses 2.280 concursos, basicamente foi igual. O que saiu nessa faixa de 1 a 15, saiu na faixa de 16 a 30, saiu na faixa de 31 a 45, saiu na faixa de 46 a 50. E se você olhar também de 1 a 30, você somando os dois aqui, dá praticamente 50%, e de 31 a 60 também 50%. Então veja, nesse período todo aqui, 2.280 concursos, como são sorteadas 6 dezenas por concurso, o total de dezenas sorteada, manuseada ou sorteada nesse período foi de 13.680, que é a soma desses valores aqui por faixa. Saiu tudo isso aí. Agora veja um detalhe. Se eu fizer uma média, se eu pegar esses 13.680 dezenas que foram sorteadas ao longo de 2.280 períodos e dividir pelo número de dezenas, que são 60, então, qual seria a minha média? A minha média seria 228, ou seja, se fosse tudo bonitinho, como a probabilidade diz, e a estatística, era para sair, até agora, até esse 2.280, era para ter uma tabelinha, aquela tabelinha que eu mostrei antes, era para dar tudo assim. Número 1 saiu 228 vezes, número 2, 228 vezes, número 3, 228 vezes, e assim por diante. Número 60, 228 vezes. Isso é o que a estatística diz e a probabilidade diz. A probabilidade diz isso quando ela diz que todos os números têm a mesma chance de sair, já porque as bolas são iguais, têm o mesmo peso, têm o mesmo diâmetro, são feitas do mesmo material, estão no mesmo globo, não tem por que haver diferença. Então elas deveriam sair exatamente na mesma proporção. Isso é o que a probabilidade diz. E a estatística, a gente fazendo o cálculo, a gente está dizendo o que a probabilidade diz. Só que a estatística, ela mostra os desvios que tem. Mas isso aqui não é probabilidade, isso aqui é estatística, isso aqui é real. Eu peguei o concurso e mostrei que a quantidade de números ímpares que sai é igual à quantidade de números pares. Porém, na hora que eu vou ver a quantidade, se cada número desse deveria sair 228 vezes, não aconteceu necessariamente assim. Mas é um dado a ser levado em conta. Então veja, segundo a probabilidade, outro dado de probabilidade também. Segundo a probabilidade, a cada 10 concursos sairiam os 60 números, porque todos têm a mesma chance de sair. Então, a cada 10 concursos sairia os 60 números, que é justo porque 10 concursos vezes 6 dezenas, que eu jogo em cada concurso, 60. Então, em tese, a cada 10 concursos,
cada número sairia uma vez, nos 10. E depois, no próximo ciclo, recomeçaria tudo novamente. A cada 10 concursos, repete os 60 números. Mas a gente vê que na prática não é bem assim. Mas tem resultados bastante interessantes. Aí veja aqui o que eu fiz. Eu peguei 100 concursos e avaliei de 1 a 60 as dezenas, aqui está de 1 a 30, e aqui está de 31 a 60, e avaliei. O que é que deveria acontecer? De 1 a 10, era para eu ter encontrado tudo 1 aqui, ou seja, cada dezena saiu uma vez. Em 10 concursos, cada dezena saiu uma vez. Mas veja que não foi bem isso que aconteceu. O número 1 saiu 2 vezes, o 2 e o 3 estão dentro da lógica de sair uma vez em 10 concursos, já o 3, já o 4 e o 5 saíram 3 vezes, o 6 saiu 2. Esses aqui estão dentro da probabilidade, né, de sair uma vez em 10 concursos. Agora, como é que equilibra isso? Como é que isso aqui saiu 2, 3, se só tem que sair 60 números? Porque teve alguns que não saíram. Esse não saiu, esse não saiu, esse não saiu. Então, é isso que equilibra. Mais uma tabela dessa aqui, eu só fiz até 100 números, porque na verdade fazer para 2.280 é muita coisa, mas isso aqui já é uma tendência importante. Tá? Veja que nesses 100 números, o número nunca se repetiu mais do que 3 vezes. Então já é uma média razoável. Então você, de repente, você vai jogar e vê que um número já foi repetido 2 ou 3 vezes, não repita aquele número. Se nos 3 últimos concursos aquele número saiu, ou mesmo 2, é conveniente você não jogá-lo. É provável que ele não saia nesse concurso. Já uma situação dessa, veja só. Esse número aqui atrasou simplesmente 40 concursos. Olha só, ele não saiu nesses 10 primeiros, ele não saiu nos 10 segundos, ele não saiu nos 10 terceiros, ele não saiu nos 10 quartos. Ou seja, esse aqui atrasou simplesmente 40 vezes. Esse aqui atrasou, não quer dizer que ele atrasou 10. Quer dizer que em 10 concursos ele não saiu nem. Atrasou, na verdade. Se em 10 concursos ele não saiu nenhuma vez, é porque ele atrasou 10 vezes. Esse aqui atrasou, o 26 atrasou 40 vezes. E aqui eu mostrei outros exemplos. Esse aqui também atrasou 40, esse atrasou 40. Esse aqui atrasou 30, esse 40, esse aqui atrasou 50 vezes. Olha só. Então veja que tem informações que você consegue ver fazendo uma estatística. Eu fiz aqui para 100. Por exemplo, se você comprasse, se você adquirisse a tabela, você poderia continuar aqui fazendo e ir até o concurso 2.280, por exemplo. E aí você tinha um verdadeiro raio-x do que acontece com os números nessa loteria. É claro que para você fazer isso aqui, você tem que entender um pouquinho de Excel. Mas eu adianto o seguinte, essas coisas do Excel, você disser assim, como é que eu conto quantas vezes aconteceu o número 2 numa faixa de números de 1 a 10? Sempre tem um tutorial lá, alguém explicando como é que você faz. Isso aqui eu fiz no Excel. Então não é tão difícil de você fazer. Você tendo todas as dezenas, você pode fazer essas estatísticas. Eu aqui só fiz até o número 100 para mostrar isso. Para mostrar de que, apesar da probabilidade de dizer que em 10 concursos deveria sair todos os números, cada um deveria sair uma vez. Quando fosse no seguinte ia se repetir, não na mesma ordem, mas cada número novamente teria que sair em 10 concursos. A gente vê que na prática não é bem assim. Então, esse dado de dizer que a cada 10 concursos um número deveria sair 10 vezes, ele não é um dado muito bom para você usar na hora de você escolher seus números. Você vai dizer o seguinte, olha, se está com 10, se esse número saiu no concurso passado, ele não vai sair nesse. Não é bem assim. Olha aqui, o número 1 aqui repetiu 3 vezes, 3 concursos. Não, 3 não, aqui ele saiu 3 vezes, na verdade foi em 30 concursos. Mas esse aqui, ó, o 2, em 10 concursos ele saiu 2 vezes. Não quer nem dizer que foi um seguido do outro. Esse aqui saiu 3, esse aqui saiu 3. E é muito difícil também, isso é um outro tipo de análise que pode ser feita, é muito difícil também um número sair seguido. Saiu no concurso 10, saiu no 11, saiu no 12, saiu no 13, o mesmo número. Então isso é uma outra possibilidade que você pode avaliar também, de não jogar um número que já saiu no concurso anterior. Então tem várias alternativas de você fazer em cima da probabilidade da estatística, ao invés de você jogar como eu disse, jogar em cima daquelas fantasias, né, que os caras colocam por aí. Então, vou dar mais um dado estatístico aqui, alguns dados estatísticos, para você ver o que você ainda pode avaliar.
Eu separei ali, naquele levantamento que eu fiz, isso aqui não é probabilidade, isso é estatística. E eu observei que os 10 números que mais saíram foram esses aqui. Foram esses aqui, ó. Os 53, nesses 2.280 concursos, o número 53 saiu 261 vezes. Vocês estão lembrados que a média era 228 que eu falei. O número 10 saiu 260 vezes, o 5, 254 e assim por diante. Então, nos 10 primeiros, o 54, por exemplo, saiu 244 vezes. Aqui eu lhe mostro os 10 números que saíram menos vezes, ou seja, os que menos saíram. E o que menos saiu foi o número 26, ele saiu 187 vezes. E nessa faixa aqui, o 25 saiu 212. E aqui ao lado eu boto o percentual. Repara, esse aqui está com 14,5% acima da média, ou seja, ele saiu 14,5% a mais em relação à média. E esse daqui saiu 18% a menos do que a média. E quem é essa média? A média é essa daqui, 228 que eu mostrei ali atrás. Então veja, qual é a diferença de 261 para 228? Então veja que dá um número razoável aí, né? Dá mais de 30 números. E mais ainda dá isso aqui, ó, de 187 para 228. Quantas vezes esse número deixou de sair? Então, cabe a você dizer, olha, esse número já saiu demais, eu não vou jogar nele. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso, é uma avaliação que você tem que fazer. Ou então aqui você diz, olha, eu vou jogar mais esses números aqui, porque eles estão muito atrasados, segundo a probabilidade, eles têm que se igualarem. Ou seja, se você fosse usar a probabilidade aqui, ou se você for usar, a tendência é você querer jogar esses números dos extremos, ou pelo menos jogar mais do que esses outros. Por quê? Porque a tendência é eles se igualarem. Então, esses que estão saindo muito, a tendência é que ele pare um pouquinho de sair, e talvez não fosse conveniente você jogar números desse grupo aqui, mas talvez fosse mais conveniente você jogar mais números desse grupo, porque eles estão muito atrasados. Então, para que eles se igualassem ao 228, que é a média, então eles precisam sair muito mais. Então, se eu vou jogar 10 concursos, eu posso fazer um jogo em que eu jogo mais essas dezenas aqui, que elas estão atrasadas, há uma tendência de elas se igualarem às demais. Porém, você teria que observar também se essas dezenas aqui estão muito atrasadas, se ela começou a aumentar a frequência de saída dela nos últimos concursos. Pode ser que de repente o número 26 está com 187 vezes. Não, saiu apenas 187 vezes, mas pode ser que nos últimos concursos, nos últimos 10, ela já saiu umas 2 vezes. Aí você pode estar observando uma tendência desse número a começar a sair. Aí vou jogar o 26. Mas é uma decisão que você tem. E aqui no meio, eu coloco os números intermediários, né? Veja que enquanto esse aqui está com 14,5% de atraso, e esse o de adiantado, que saiu mais vezes, e esse que saiu menos vezes está com 18% de atraso em relação à média, e nessa faixa aqui eles estão mais próximos da média. Por exemplo, o 49 está em cima da média, 228, ele saiu 228 vezes. Então ele está todo certinho aí. É como se ele tivesse obedecido aquela regra. A cada 10 concursos ele sai. Né? Mais ou menos isso. Isso é o que esse número está dizendo. E aqui está próximo dele, 230, está pertinho aqui, ó. 226, 226. Aqui aumenta já um pouquinho mais, mas nessa faixa aqui, 2 e 3, você vê que você tem um equilíbrio. São números que saem com mais frequência. Então eles estão bem próximos da média. Provavelmente esses números aqui passam aí 2 ou 3 concursos sem sair. Então você já deve avaliar. Pega um número. Eu estou dando possibilidades, não estou dando a receita exata, até porque eu não posso garantir. Mas o que você pode avaliar aqui é o seguinte: exemplo, esse número aqui, 49, ele basicamente está saindo em todos os concursos. Tá? Ou, desculpa, em cada 10 concursos ele está cumprindo aquela regra, ele está saindo. A cada 10 concursos ele sai. Se de repente você verifica que já está com uns 8 concursos, esse 49 não sai, opa, é hora de eu jogar no 49. Porque ele tem mostrado uma tendência de sair a cada 10 concursos, ele sai uma vez, para dar essa média aqui. O 227 também, o número 1 também, que ressalta 227 vezes. Então são esses tipos de análise que você pode fazer com esses dados aqui. E com a planilha na mão, você pode fazer várias outras avaliações. Quem estiver vendo esse vídeo, se for matemático, gostar de matemática, provavelmente com a planilha dessa, o cara vai fazer um monte de coisa, porque ele pode fazer várias outras avaliações. Aqui foi as que eu fiz, porque era um pouco mais simples de fazer. E dá muito trabalho você fazer algumas coisas.
Tá? Por exemplo, calcular números atrasados dá um trabalho danado. Não tem uma fórmula mais direta para eu calcular os números atrasados. Eu tive que fazer um cálculo quase que manual. Quer dizer, eu automatizei um pouquinho no Excel, mas dá trabalho para fazer. Já esses aqui são um pouco mais fáceis de fazer. Mas você tendo a planilha, você pode escolher a melhor forma de fazer aquilo ali. E aí você calcula da forma que você quiser. Como eu disse ali atrás, eu deixei o e-mail. Caso você tenha interesse na planilha, eu posso lhe mandar a planilha com parte das estatísticas, né? Não dá para mandar tudo, mas pelo menos aquelas que estão na mesma página lá. As dezenas, o grupo de dezenas, de 2.280 dezenas, e mais aquele quadro ali de quantas vezes cada uma saiu, isso eu mando. Posso mandar até na ordem da maior para menor. Quem saiu mais, quem saiu menos, isso aí eu até posso fazer também. Ok, pessoal? Bem, e se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, ative o sininho. Você ativando o sininho, toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser avisado. E o like e a inscrição, ele ajuda muito, porque ele posiciona meu vídeo no YouTube, e esse vídeo é mais mostrado, né? Não que ganhe dinheiro, eu já observei, eu tenho um vídeo aí que tem quase 1 milhão de visualizações nessa área de jogos. Curiosamente, o meu canal é monetizado, mas o YouTube não paga nada. Pelo que eu entendi, o YouTube não paga para questão de jogo, né? Porque eu tenho um vídeo aí com perto de 1 milhão de visualizações e nunca recebi um centavo. Aí tem uns outros vídeos mais simples que eles pagam $1, $2, coisa desse tipo aí. Mas de qualquer forma, se você se inscrever, vai ajudar muito, né? Eu estou colocando aí conteúdos para você de graça e praticamente sem possibilidade de receber nada por conta disso. Mas aí ajuda muito se você se inscrever no canal, compartilhar, der o like, vai ajudar bastante, ok? Obrigado e até o próximo.